Então, eu já quero deixar um recado. Eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Aleluia. Glória a Vou Deus. repetir de novo, se poucas pessoas pegaram. Eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Glória! Amém! Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 29 e versículo 30. Eu quero dar um tema para essa palavra nessa noite. E o tema dessa palavra é: a palavra declarada, ela tem poder para mudar circunstâncias. Eu vou repetir. A palavra, uma vez declarada, ela tem a capacidade, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Entenda? Quando nós vamos fazer menção desse texto, a leitura desses versículos, e nós vamos perceber que a palavra, ela foi o foco central, foi a primazia desse rei Josafá, porque ele entendia que a palavra ela tinha a capacidade de estabelecer o reino dele, tinha a capacidade de fortificar o seu reino, tinha a capacidade de fazer com que ele fosse vitorioso em todas as suas guerras e batalhas. Eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida, querido. Se a palavra ela não for o tema central, a primazia sobre a tua vida, as batalhas que você enfrenta, você está fadado a ser derrotado. Mas quando ela é uma primazia dentro de você, ela é vida dentro de você, as adversidades elas vão sempre surgir. As adversidades elas vão sempre aparecer, mas a palavra ela tem o poder de te fortalecer e de te fazer capaz de vencer as guerras que você enfrenta, as guerras que vão sobrevir sobre a tua vida. Então, querido, eu quero te desafiar. Se você não tem o costume, faça a leitura da palavra todos os dias, nem que seja um versículo por dia, mas uma vez que você começa a ler, começa a se alimentar, essa palavra, ela começa a se tornar uma vida dentro de você, e ela tem a capacidade de te fazer ser vencedor na sua adversidade, na sua luta, nas suas guerras que você enfrenta no seu dia a dia. Diz assim o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 30. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reis daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o rei de Josafá ficou em paz, porque o seu Deus lhe deu descanso ao seu redor. Sabe, entenda uma coisa, a palavra declarada em meio às guerras, em meio à dificuldade, ela traz descanso para a sua vida. Nós acabamos de ler. Então, querida, a palavra ela precisa ser a primazia, ela precisa ser o centro. Não tem outra possibilidade de conseguirmos chegar onde Deus determinou sobre as nossas vidas, aquilo que Ele determinou para as nossas vidas, se a palavra não for o centro. A história de Josafá, a Bíblia vai dizer que ele começa a reinar, ele vem sucedendo o reino após a morte do seu pai Asa. E ele começa a reinar sobre Judá e Jerusalém com 35 anos de vida. A Bíblia relata que ele reina durante aproximadamente 25 anos em Judá, o reino do sul. Só que a história de Josafá começa lá no capítulo 17, quando nós começamos a estudar sobre Josafá e seus feitos. Nós vamos ver no capítulo 17 que quando ele assume o
reinado do seu pai. A Bíblia diz que Josafá, ele dá continuidade àquilo que o teu pai Asa ele está fazendo. Ele continua sendo a primazia, o Senhor continua sendo a primazia do teu reino. Ele continua fortificando o seu exército. Só que o que me chama a atenção é que Josafá, ele começa a fazer um discipulado, pastor Daniel. Ele começa a levantar ministros, sacerdotes e levitas e começa a fortificar todo o território de Judá e todas as cidades de Judá. Ele envia esses homens para todas as cidades. E a Bíblia vai dizer que esses homens iam das cidades, de cidade em cidade, que pertenciam ao território de Judá, ensinando sobre a lei do Senhor, ensinando sobre os mandamentos, ensinando sobre o Pentateuco, ensinando sobre as Escrituras. E a Bíblia vai dizer que ele começa a fazer célula. Ele começa de cidade em cidade, células estão sendo abertas em casa, as palavras estão sendo liberadas de casa em casa, de território em território, de cidade em cidade, e todo o território de Judá começa a ser fortalecido. E o que me chama a atenção é, por causa desse posicionamento de Josafá, a Bíblia nos relata que todos os reinos que estão ao redor começam a cair em temor por causa da palavra do Senhor. Você está entendendo o poder que a palavra ele tem? O poder que a palavra ela tem, a capacidade que a palavra, uma vez liberada, uma vez ela declarada, ela tem a capacidade de trazer temor. E o temor não só se estabeleceu sobre Judá, mas todo o território, os reinos vizinhos começaram a ter temor sobre Judá e sobre Josafá. Josafá começa a prosperar, começa a crescer, começa a fortificar o seu reino. Judá agora é uma potência naqueles dias. Mas o que me chama a atenção é que quando chega no capítulo 18, a Bíblia vai relatar que Josafá agora ele tem uma aliança política com Israel. E quem reinava em Israel naqueles dias? A Bíblia vai relatar que quem reinava em Israel naqueles dias era Acabe. E essa aliança não era uma aliança somente de boca, era uma aliança que envolvia famílias. Porque a Bíblia vai dizer que Jeorão, filho de Josafá, ele se casa com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Ou seja, eles estão agora aliançados. Josafá, um homem temente a Deus, um homem crente, que fortaleceu o seu reinado através da palavra do Senhor, ele agora faz uma aliança com o rei desviado, com o rei que não tinha temor nenhum sobre Israel. E o que me chama a atenção é que no capítulo 18 ainda, eu quero que você preste atenção, eu estou só introduzindo a mensagem. No capítulo 18 ainda, a Bíblia vai dizer que Acabe ele está em guerra com a Síria. E ele começa, então, ele faz um banquete, convida Josafá para poder sentar à mesa junto com ele, trocar uma ideia junto com ele. E a Bíblia vai dizer que ele faz esse convite. Josafá então vai até Samaria, capital do reino do norte de Israel. E o texto vai nos dizer que existia um banquete sobre aquele lugar. E a Bíblia nos relata, no capítulo 18, que através daquele banquete, através de todo aquele aparato que Acabe fez para trazer Josafá e se assentar naquele ambiente ali, ele persuadiu Josafá a entrar em guerra junto com ele. Por quê? Porque Josafá, o reino de Judá, era uma potência naqueles dias. Os reinos tinham temor sobre Josafá e sobre Judá. Acabe era um desfiado, ele sabia que se ele entrasse em guerra contra a Síria, ele seria derrotado. Então, ele sabendo que existia uma política, existia uma aliança política, existia uma aliança familiar, ele convida Josafá, vem tomar um café comigo, vem sentar aqui à mesa comigo, vem se relacionar comigo, vamos conversar com alguns assuntos relacionados aos reinos, ao reino. E a Bíblia vai dizer então que Josafá, persuadido por Acabe, ele fala, a sua guerra é a minha, o seu reino é o meu, o seu povo é o meu povo, mas só que Josafá é crente, querido. Josafá não é desviado. Josafá está acostumado a dar os seus
glória a Deus. Chama os 400 aí novamente. Nós já conhecemos a história dos 400 profetas de Israel, ou seja, de Acabe. A Bíblia vai dizer que quando os 400 profetas chegam lá, a primeira pergunta que Acabe vai dizer para eles é: devo subir para guerrear contra a Síria? Devo subir para guerrear contra eles? Aqueles profetas, os 400 na mesma hora, começam a profetizar: pode subir, Deus vai entregar esse rei em tuas mãos. Só que, cara, entenda uma coisa: Josafá é crente. Josafá não sente arrepio quando os profetas estão cantando, começando a profetizar. Josafá, ele começa a perceber que o ambiente não era um ambiente propício, não era um ambiente de adoração. O ambiente era de fogo estranho. Aí Josafá pergunta assim para Acabe: deixa eu te fazer mais uma pergunta. Não tem mais algum profeta aí não, para nós consultarmos a Deus? Aí Acabe vai dizer para Josafá o seguinte: rapaz, tem um cara aqui, um profeta chamado Micaías. Pô, mas esse cara, eu detesto ele. Por que, cara, que você detesta ele? Porque todas as vezes que ele vem até a mim, ele só vem com palavras de derrota. Ele nunca profetiza o bem sobre a minha vida. Ele nunca profetiza uma palavra de vitória. Ele só profetiza que eu vou perder, que eu vou morrer, que eu vou cair. Aí a Bíblia vai dizer que Acabe então manda chamar Micaías. E olha que o mensageiro que vai buscar Micaías, ele vai liberar sobre a vida de Micaías, quando Micaías se encontra com ele. Olha só o que o mensageiro vai dizer no capítulo 18, versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamado Micaías lhe disse: os profetas são unânimes em suas palavras em favor do rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Querendo comprar um profeta, querendo calar a boca profética do profeta, a palavra que vinha de rema, do céu para a vida dele. Aí ele querendo calar, querendo persuadir também o profeta. Você persuadiu o Josafá, mas a mim você não persuadiu, não persuadir não. Aí ele vai dizer: porém Micaías disse: assim como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Aí olha que o profeta, quando chega para Acabe faz uma pergunta, e libera a pergunta para ele mais uma vez, perguntando assim: devemos atacar Ramote de Gileade ou não? Aí o profeta vai responder assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Aí o versículo 17 vai dizer assim: então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria favoravelmente a meu respeito, mas unicamente a derrota? Ele só profetiza a derrota sobre a minha vida. Mas Micaías prosseguiu: ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote de Gileade e morrer lá? Um respondia de um modo e outro de outro. Então, olha, presta atenção. Então saiu o Espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Cuidado. Quando vier 400 para entregar algo no seu favor, meu irmão, sai voado, corre, mete o pé. Porque para o Senhor entregar algo para você, basta somente um profeta. Aleluia! Basta somente uma boca profética para liberar algo a teu favor, aquilo que os céus estão preparados para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aí o crente vai conduzir e vai dizer o seguinte: Acabe agora para você, prende ele. Cala a boca profética. Cala, porque entenda uma coisa: todo desviado ele nunca quer ouvir aquilo que o céu quer revelar para ele. Porque o desviado ele quer ouvir aquilo que é favorável a ele, aquilo que vai amaciar
Só que entenda uma coisa, ele vai dizer, quando eu voltar, a gente vai ver o que vai fazer com ele, só que Acabe não volta. Acabe não volta. Aí o versículo, capítulo 18 ainda, vai dizer que Acabe, de uma forma muito astuta, vai falar para Josafá o seguinte: Josafá, você vai continuar com as suas vestes reais. Eu vou me vestir de guerreiro. E vou entrar em batalha, vou entrar em guerra. Josafá, bobo, persuadido, vamos para a guerra. Aí quando ele chega no campo de batalha, o rei da Síria vai dizer o seguinte: eu não quero nem capitão e não quero nem oficial. Eu só quero Acabe, eu só quero o rei. Só que quem está com as vestes reais é Josafá. Não é Acabe. Acabe está com um soldado, ele já sabia que o rei da Síria ia arrancar a cabeça dele. Só que tem uma coisa, querido. Não adianta, você pode se esconder com o homem, se esconder com o pastor, mas de Deus você não se esconde. É verdade. Não tem como se esconder de Deus. Deus achou Acabe. Existia uma sentença, era o fim, não tinha mais como. Ele não ia mais voltar. A Bíblia vai dizer que quando o rei da Síria começa, os capitães, os oficiais do rei da Síria começam a ir em direção de que a vista o rei Josafá, com as vestes reais, é ele, nós queremos a cabeça dele, vamos para a direção dele. Josafá é crente. Está no ambiente errado, mas é crente. Está no lugar errado, mas é crente. Sentou em mesa errada, mas é crente. A Bíblia vai dizer que quando Josafá vê aquele multidão de exército vindo em direção dele, ele clama ao Senhor. Deixa eu liberar uma palavra. Existe livramento para você, ainda que você tenha sentado em mesa errada, ainda que você tenha feito alianças erradas, ainda que você tenha feito, Senhor, coisas que têm desagradado ao Senhor, mas existe temor dentro de você, e se você clamar a Ele, tem livramento para a sua vida, tem livramento para a tua casa. Glória a Deus! Tem livramento. A Bíblia diz que Josafá clama ao Senhor. O Senhor confunde os capitães, passa por Josafá. E o texto vai nos dizer no capítulo 18 ainda, vou chegar no 15, fica tranquilo, que um soldado lança uma flecha esmo para o alto. Essa flecha viaja e encontra Acabe. E essa flecha pega nas juntas da armadura e acerta o abdômen de Acabe. Acabou, Acabe, para você. Não tem mais jeito para você, Acabe. Agora presta atenção. O capítulo 19 é muito tremendo, porque Josafá agora volta para Judá. E quando ele chega em Judá, ele se depara com o profeta. E o profeta, chamado Jeú, libera uma palavra sobre a vida dele. Josafá, entenda uma coisa. Capítulo 19, versículo 2. Mas Jeú, filho de Hanani, o vidente, que é o profeta naquele dia, foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Entenda. Todas as alianças erradas, todas as mesas contaminadas que nós nos assentamos, nós abrimos um procedente para que o inferno ele ataque sobre as nossas vidas novamente. Por que você está dizendo isso, filho? Eu vou te explicar. Lembra que no capítulo 17 a Bíblia vai dizer que quando ele estabelece o reino de Judá, ele começa a proclamar a palavra em todas as cidades, fortificar. O temor caiu sobre todos os reinos ao seu redor. Mas agora ele fez uma aliança política com um rei desviado, alguém que odiava o Senhor, que cultuava outros deuses. Ele abriu um procedente para que o inferno pudesse se movimentar para atacar Judá agora. Então entenda uma coisa: tem ataques que você tem sofrido, que você tem por causa de alianças e de medos que você tem sentado, que não deveriam ter feito, que você não deveria estar sentado. Alianças que não era para você ter feito, abriram procedentes para o inferno novamente começar a se levantar e atacar a sua vida. Aí chegamos no capítulo
capítulo 20. Aí o capítulo 20 é muito tremendo, porque agora o procedente foi aberto, a brecha foi liberada, através de uma aliança que não era para ter sido feita, através de uma mesa que não era para que ele tivesse se sentado. A Bíblia vai dizer no capítulo 20 agora que chega uma notícia para Josafá. E a notícia que chega para Josafá é o seguinte: depois disso os Moabitas, no capítulo 20, versículo 1, depois disso os Moabitas e os Amonitas, juntamente com alguns dos Meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom está além do mar e está vindo atacar, e já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, mas resolveu buscar o Senhor e convocou um jejum em todo lugar. Entenda, querido, deixa eu liberado a diferença da palavra que foi liberada sobre a vida de Josafá. Chegou uma notícia triste, chegou uma notícia que não era agradável, que há muitos anos Josafá não recebia, porque o reino estava fortificado e tinha temor sobre os reinos vizinhos. Mas agora ele abriu um procedente, e o procedente fez com que o inferno se levantasse para atacar eles. Aí agora a palavra liberada sobre a vida de Josafá gerou medo em Josafá. Mas entenda uma coisa, o pastor falou logo esses dias, foi ontem, e ele falou o seguinte: o medo, o problema não é você ter medo, o problema é quando o medo governa as suas ações, as suas atitudes, os seus passos. O medo chegou sobre Josafá, mas Josafá era crente. Ele abriu uma brecha, mas ele sabia em quem ele poderia recorrer. Ele sabia em quem ele poderia procurar auxílio. E a Bíblia vai dizer que ele, mesmo com medo, ele deu uma resposta para o inferno. Ei, você pode estar tentando se levantar contra a minha vida. Você pode até juntar uma multidão para poder vir tentar tomar o meu reino, aquilo que o Senhor me deu, mas eu tenho ainda uma aliança com o Senhor. Eu tenho ainda uma palavra liberada sobre a minha vida. E eu vou recorrer àquele que pode lutar as minhas guerras. Deus. Ei, existe livramento ainda para você. A notícia triste vai chegar todos os dias. A notícia triste vai chegar todos os dias, batendo com a porta. Mas o que vai depender, o destino final, é a resposta que você vai dar a ela. Aleluia. Qual é a resposta que você tem dado? As notícias de guerra, de tristeza, mais notícias que tem batido na tua porta. Qual é a resposta que você tem dado a ela? Será que você tem pregado essa palavra que estão vindo contra você, vão te atacar, vão guerrear, vão tomar o teu território, vão tomar a tua família, vão saquear as tuas finanças, vão arrancar tudo que é teu, você vai se encolher, se esconder, vai tentar sair daquele lugar pensando que o inferno não vai te pegar, ou você vai buscar auxílio daquele que pode lutar as suas guerras? É você que decide. Somos nós que decidimos. Qual é a resposta que nós vamos dar? A palavra negativa. A palavra que vem tentar nos neutralizar. Quantos estão aqui hoje sentados que tem um chamado, tem talento, mas foram persuadidos por uma palavra no inferno e hoje não conseguem exercer mais aquilo que Deus já estabeleceu sobre a vida dele? Sabe, hoje é uma noite que você precisa dar uma resposta. Você é crente, você tem aliança, você não pode ser paralisado por uma palavra, por atitudes ou por pessoas. Deus está te chamando, Deus quer dar livramento, Deus está te reposicionando para você voltar a fazer aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Aleluia! Deus quer te reposicionar nessa noite. Entenda. Eu quero liberar algumas coisas sobre a nossa vida nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero liberar sobre a nossa vida nessa noite é: a palavra, ela cria uma nova realidade. A palavra declarada, decretos são palavras, são decretos do reino espiritual, não são
vou buscar auxílio? Em quem eu vou buscar a resposta que eu preciso para poder enfrentar essa guerra e essa batalha? A Bíblia vai dizer que Josafá ouve essa palavra e ele começa a liberar um decreto: jejum em todo o território de Judá. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos agora começar a buscar uma resposta do céu. Nós vamos começar a provocar o céu, nós vamos começar a provocar uma resposta do céu. Precisa liberar para a minha vida. Glória a Deus. Sabe, nessa noite tem pessoas aqui que precisam começar a provocar o céu. E como que você vai provocar o céu, querido? É você e ele. Eu não sei se você vai jejuar, eu não sei se o que você vai fazer dentro da tua casa, ou se você vai acampar no monte, mas uma coisa eu sei nessa noite que você precisa fazer é provocar o céu para que uma resposta venha ser liberada de você. Tem pessoas que tinham uma intimidade grande com o Senhor, mas não conseguem mais provocar o céu, porque foram persuadidos por palavras do inferno. Estão travados e paralisados. Sabe, nessa noite você precisa provocar o céu. Entenda, querido, a palavra ela cria uma nova realidade. A palavra liberada, o decreto liberado, ela cria uma nova realidade daquilo que você está vivendo e vivenciando. Ô Wagner, a palavra liberada, ela cria uma realidade nova daquilo que você está vivendo hoje. É por isso que não vamos desistir. Existe uma palavra dos céus para ser liberada nesse lugar sobre nossas vidas. Na sua luta, na sua dificuldade, no seu problema, o céu quer revelar algo para você, para te dar livramento, para que você avance da terra que você está enfrentando. Sim, Deus. Deus não apenas fala sobre mudança, Ele efetiva a mudança, assim como Deus ordenou e trouxe vitória. A proclamação da palavra cria uma nova realidade espiritual que se manifesta no natural. O céu só está esperando você liberar a palavra, para que no reino espiritual se manifeste no natural. O céu está ansioso, aguardando uma palavra sendo liberada. A porta está fechada, Senhor. Mas eu sei o que eu tenho feito. O Senhor é meu pastor. E de nada eu tenho falta. O Senhor vai me fazer repousar em pasto verdejante. Isso é palavra proclamada. Isso é palavra sendo liberada no reino do Espírito, para que uma realidade possa ser manifesta no natural. Sabe, Deus quer mudar a perspectiva da sua visão nessa noite. Deus quer mudar a perspectiva de tudo aquilo que o inferno tentou e por alguns dias ou por algum tempo tem tido êxito sobre você. Mas hoje é uma noite que Deus vai quebrar isso. Você vai sair desse lugar hoje importante. Porque não é você, é o Senhor que está à tua frente, é o Senhor que está com você, é o Senhor que vai pelejar essa guerra com você. Aleluia. Proclame as promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, finanças e ministério. Não apenas mentalmente, mas em voz alta e com fé. A fé que fala começa a desencadear a obra de Deus. Eu posso ter fé e mentalizar, mas se eu não proclamar, os céus não vai liberar a resposta. Porque o reino espiritual é movido por palavra. É por isso que você entra em conflito a todo momento com a tua fé. Porque você tem até fé. Você até mentaliza, mas não verbaliza. E é por isso que você não continua dentro dessa realidade natural que você está vivendo. Mas o céu nessa noite quer te dar uma resposta. Ele quer ser um participante dessa mudança sobre a tua vida. Dá uma resposta para o Senhor essa noite.
estivermos sendo atacados, como seu povo se reunir dentro desse lugar, que essa é a casa que nós fizemos para o Senhor, ouve do céu, libera sobre nossas vidas de livramento. Ele começa a reivindicar as palavras de Salomão. Ele começa a falar, Senhor, ele começa a contar a história toda do Israel. Senhor, o Senhor nos tirasse do Egito como um voto. Nós passamos aquele aperto todo no deserto, então o Senhor não tem deixado faltar nada. Ele começou a liberar as promessas que Deus já estava liberando. O Senhor é amigo de Abraão. Poxa, Senhor, esse povo agora está vindo com uma grande multidão, está vindo tomar aquilo que o Senhor nos deu como herança. Essa terra aqui, o Senhor prometeu, através do seu amigo Abraão, como herança. Eles estão vindo para nos tirar daqui. O Senhor verdadeiramente vai deixar nós sairmos daqui. O Senhor vai deixar esse exército atacar a gente aqui. O Senhor vai deixar eles nos mancar nesse lugar que o Senhor estabeleceu como promessa. Ele começou a reivindicar as promessas que Deus já tinha feito através de Abraão. Ei, existem promessas da sua vida. Comece a reivindicar elas hoje, através do Espírito. Comece a reivindicar no céu as palavras de promessas que foram liberadas sobre você. O céu vai liberar. Vai mudar a realidade. O Senhor quer mudar a realidade aqui nessa noite. Aleluia. Me lanço no fogo. Ei, a palavra gera adoração. Segundo ponto que eu quero declarar, a palavra gera adoração que quebra todo medo. Entenda, Josafá colocou cantores à frente do exército, louvando a Deus. O louvor foi a expressão da palavra proclamada e da confiança do Senhor. Quando ele ouve a resposta de Deus, quando ele ouve a resposta do Senhor, que o Senhor ia livrar ele, ia dar livramento para ele, ele fala, nós vamos adorar. E quando ele posiciona o exército, ele coloca os cantores à frente, ele coloca os ministros de louvor à frente. E tem uma coisa, a adoração tem a capacidade de mudar a atmosfera do ambiente a qual você está inserido. Quer ver isso agora? Nós vamos ver isso agora. Essa atmosfera vai ser mudada através da adoração. Essa atmosfera eu quero declarar que a igreja vai ser quebrada nessa noite. Através da adoração, através de cânticos nesse lugar. Ambientes de aprisionamento vão ser quebrados nessa noite. Cadeias vão ser quebradas. Prisões da mente vão ser quebradas. Algemas